Ele é jornalista com mais de 20 anos de experiência na área pública e de comunicação. Atuando no Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalha com gestão de pessoas, contratos, processos administrativos e licitações. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie na primeira turma, em 2003, já atuou como cronista e repórter em sites especializados sobre futebol. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Rafael Melo. Rafael, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. A gente se encontrou 2 anos, né? Isso. Atrás, né? Você não tinha voltado no Mackenzie? Eu voltei, mas assim, eu vim algumas... Quando eu terminei a faculdade, ainda vim aqui uns 2 anos jogar vôlei. E depois eu voltei porque um amigo meu que fazia direito, eu vim uma vez só. Depois eu realmente não voltei mais. Mas acho que fizemos um bom encontro, Sim, né? foi Muito legal e a gente legal. tem feito constantemente esse encontro de 20 anos das turmas. Como é que você chegou no Mackenzie? Como é que você chegou no jornalismo? Então, quando eu fui decidir qual faculdade que eu queria fazer, eu tinha uma dúvida, né? Jornalismo, dúvidas assim bem distintas. Jornalismo ou computação, informática, que são áreas que eu gostava, eu sempre gostei de escrever, né? E na época era forte computação. Exatamente. Aí eu escolhi jornalismo, na verdade eu não sei por quê, porque eu acabei prestando só 2 vestibulares, né? Aqui no Mackenzie e o da USP. E os 2 eu prestei jornalismo. Eu fui mais pela minha veia de sempre gostar de escrever, de ler, dessa parte de escrita mesmo, né? E aí eu não sei exatamente porque eu optei pelo Mackenzie, porque eu só prestei o Mackenzie e a USP. Acho que eu confiei no nome da universidade, na história que a universidade tem. É o primeira turma, né? Deve ter dado um certo receio de... Evidentemente, vocês tiveram 1000 problemas durante o processo. Como é que foi essa tua formação aqui durante esses 4 anos? Olha, apesar desse receio, né, que eu falei, eu meio que confiei no nome Mackenzie, né, quando eu entrei. E, sinceramente, assim, apesar dos percalços, teve uma professora que a gente teve aula, acho que de rádio, o nome dela era Cecília, ela falou um negócio que até hoje está na minha cabeça, assim, o que vocês estão tendo aqui, o pessoal lá fora não tem, vocês estão tendo formação humanística. Então, aproveitem, porque lá fora vocês não vão ter isso. E por mais que tenha sido, assim, um tanto fragmentado em algumas disciplinas e tudo, eu mantive isso na minha cabeça, assim. Eu, assim, apesar de ter sido primeira turma e tudo, não achei que foi tão complicado assim, não. Não tive nenhuma dúvida que quando eu me formasse eu teria algum problema por conta de ter sido a primeira turma. Foi a Maria Cecília que fez os primeiros jornais com vocês, né? Foi uma turma bastante aguerrida, principalmente porque você está abrindo caminho, né? Primeira turma vai dar problema aqui, vai dar problema acolá. O que você era mais dedicado? O que você acha que era algo mais para você fazer teoria, prática, esporte, política, economia? Ah, tá. A minha cabeça era jornalismo esportivo. Como a grande maioria dos meninos da época, né? Já nem tinha tantos, né, na sala, mas a maior parte realmente queria jornalismo esportivo. E se não vingasse no esportivo, eu sempre gostei de política, né? Poderia enveredar por esse caminho também. Você fez alguma outra atividade aqui na faculdade? Imagino que no esporte? Não, eu só joguei o vôlei, né? A educação física, eu não sei como é que está essa questão hoje. Hoje não tem mais, né? Você lembra que era obrigatório? Era obrigatório, né? Eram 3 semestres, né? Mas aí eu continuei jogando. Fui a faculdade inteira jogando, terça e quinta eu saía da aula, ia direto para lá e eu conheci um pessoal que era de outros cursos. Então depois que eu terminei ainda continuava vindo aqui, 1 ano e meio, 2 ainda, para jogar. Mas assim, não entrei em atlética, não tinha tempo, né? Porque no último ano eu comecei a trabalhar, aí não tinha jeito de entrar em atlética nem nada. E eu morava longe também. Teve algum... Porque a tua turma era tarde. Primeira turma à tarde. Como é que conciliava isso, trabalho e faculdade? Eu entrei já direto com concurso público, né? E aí me recomendaram entrar no meu primeiro trabalho, que foi o Conselho Tutelar, porque eu conseguia negociar horário. Então, de fato, no primeiro semestre era tarde, eu trabalhava de manhã e no sábado eu repunha horas. E quando inverteu, eu fazia a mesma coisa. Eu saía daqui, ia para lá e repunha horas no sábado. Então, foi mais ou menos assim. O TGI, na época que o nome era TGI, né? Foi assim caótico, né? Por mais que tenha sido em grupo. Era um semestre. Foi um semestre só e os 4 do grupo trabalhavam. Então, Você lembra quem era? Era o Diego, a Carol Pereira e o Anderson. O Anderson morava em Atibaia, a Carol em Jundiaí, o Diego na Lapa e eu na Zona Sul.
Ninguém perto, né? Ninguém perto, todo mundo trabalhando, foi. E eu trabalhava na Zona Sul mais longe ainda. Foi bem difícil, assim, mas a gente conseguiu desenrolar. Você falou que já era concursado, você já atuava no serviço público e tal. Quando você sai da faculdade, você começa no jornalismo, você continua ali? Como é que você conciliava essas duas questões? Eu tentei, eu estava trabalhando em área pública, né? Eu até achei que eu fosse sair depois que eu terminasse a faculdade, mas eu estava, vamos dizer assim, mais ou menos estável. Então eu tentei procurar, né, oportunidades na área. Aí apareceram esses convites, né, para fazer primeiras crônicas lá no Trivela, depois a cobertura na Copa do Mundo. Nossa, Trivela. Trivela. Estava começando, se eu não me engano, o Era Trivela. um ótimo site, né? Muito legal. Um ótimo site esportivo. E depois a cobertura na Copa. Mas assim, acabei não conseguindo, porque aquele negócio, você está trabalhando o dia todo, fica difícil conciliar, não tem jeito. E tentei, não vou falar que eu tentei tanto assim, faltava tempo para correr atrás. E o fato de você entrar em concurso público, em serviço público, você fica um tanto preguiçoso, porque você se acomoda, você tem uma estabilidade, você tem aqueles dias que são livres, que você consegue se dedicar a outra coisa. Que não teria no jornalismo, que com não certeza. teria no jornalismo. É. Então você acaba meio que se afastando. Como que a faculdade te auxiliou, ou se te auxiliou, né, na sua formação profissional? Eu trabalho muito com comunicação, apesar de eu trabalhar em administração, porque eu tenho público interno, eu tenho público externo, eu tenho que elaborar documentos, eu tenho que me reportar a autoridades, no caso juiz, eu tenho que me reportar a outros setores. Então, assim, jornalismo me ajuda com a parte realmente de comunicação, né? Texto. Basicamente texto, mas ao mesmo tempo também lidar com pessoas, porque assim, o jornalismo você não trabalha sozinho, né? E a gente, como você falou, a gente era de uma turma muito aguerrida, tinha aquelas panelas, então assim, você tem que saber meio que conciliar para conseguir ter trânsito, né? Tem que saber negociar. Sim, né? E eu tinha mais ou menos trânsito assim entre todo mundo na sala, né? Então você foi orador da Eu fui orador, né? Então, que também não foi uma eleição fácil. Não, na tua turma nada era fácil. Nada era fácil, né? Como é que você vê? Evidentemente muita coisa mudou, claro, na tua época não tinha rede social, a gente brinca, tinha lá, tinha Orkut, que não era exatamente uma rede social, né? O que mudou para você no jornalismo, mesmo não estando inteiramente dentro do jornalismo? Como é que você avalia a qualidade do jornalismo brasileiro, por exemplo? Hoje eu acho que está um pouquinho complicado, ficou muito mais rápido, né? Então essa coisa do tempo real, que naquela época já existia, mas acho que ainda estava meio começando. Menos tempo para checagem, por exemplo. Menos tempo para checagem, acho que tem muita gente que, pelo que eu vejo nos sites, né, assim, tem muita gente que não está tão preparada, você vê muitos textos assim estranhos, sem proposta, que começam e não terminam. Não vou nem dizer assim de erro de português, digitação, que acho que isso é uma coisa meio que natural por conta da velocidade. E tem muita informação, né? Agora você tem, assim, com esse negócio de tempo real, você tem informação o tempo todo, né? E digerir tudo isso para depois você conseguir não só assimilar, mas depois reportar, eu acho que isso ficou mais complicado também. Você acha que, na tua época, você lembra que o diploma era obrigatório, depois, alguns anos, 5, 6 anos depois, ele cai, essa obrigatoriedade. Você acha importante a formação para uma pessoa de comunicação, a formação acadêmica para essa pessoa de comunicação? Com toda certeza, porque eu vou fazer um paralelo com a área com o local que eu trabalho hoje, no Tribunal de Justiça. O juiz, ele dá uma sentença, mas a sentença não gera efeito na hora. Você precisa aguardar o trânsito em julgado, isso demora 15 dias, 30, depende. O jornalismo, você solta uma notícia, se você não apurou legal, se você não fez o seu trabalho direito, você pode prejudicar alguém, assim, eternamente. A gente tem exemplos clássicos disso. Né? Né? Sim. Então, formação acadêmica é tudo que a gente precisa ter. A questão, como eu falei, da formação humanística, você precisa saber ética, você precisa saber conceitos, você precisa ter o conhecimento do quanto o seu trabalho afeta as pessoas, né? Não dá para colocar qualquer pessoa, não precisa do diploma. Para mim, teria que ser obrigatório, porque a gente pode prejudicar realmente a vida de muita gente por conta de uma frase.
E é imediato, não é, você não espera 10, 15 dias para acontecer. Você vem de uma família de comunicação? Você vem de uma família que estava na universidade? Como é que foi essa tua formação? Como é que foi essa questão do ensino médio, essa busca por ter um diploma universitário? Não, na verdade, meus pais não têm formação universitária, né? E eles nem são daqui de São Paulo. Sempre me estimularam a estudar aquele negócio. Você nasce numa família mais simples, ou você estuda ou você não vai ter um futuro legal. É a opção. E o meu ensino médio, meu ensino fundamental, basicamente foi escola pública, né? Eu estudei em escola particular, acho que até a primeira série do fundamental, depois foi tudo escola pública. Tive que fazer cursinho para conseguir prestar os vestibulares, porque a defasagem do ensino público naquela época já era grande, hoje ainda está pior. Então, assim, foi muito o estímulo deles e eu comprei o estímulo, né? Eu comprei a tese. Se eu não estudar, eu não vou conseguir chegar onde eu quero, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu quero. Você foi o primeiro da família? Porque eu sou o mais velho, né? Eu tenho uma irmã, que foi a mesma coisa, né? Ela é um ano mais nova, e também comprou a ideia. Então, assim, foi mais no estímulo mesmo, assim, porque eles trabalharam muito, muito, muito. Minha mãe trabalhava em 2 empregos, ela trabalhava na área de enfermagem, trabalhava à noite em um e à noite em outro. Então ela falou, se você não quer passar por isso, estuda, tenha a sua profissão, para você ter mais tempo para você e mais qualidade de vida. Comprei a ideia, deu certo. A gente sente isso nas colações de grau, né? Às vezes você tem uma coisa de gente que tem família normal quando eu digo normal, não quero usar essa expressão, mas assim, que o pai é formado, a mãe é formada, tem tal. Então é natural, mas você percebe aqueles que são o primeiro diploma, né? Deve ter sido um grande orgulho, né, para eles, né? Foi, ainda mais do jeito que foi, né? Assim, aconteceu um monte de coisa que nem imaginava. Eu não sabia nem imaginava que ia ser orador, não imaginava que eram os meus pais que iam ser os homenageados, porque eu nem estava no dia da eleição dos pais. Eu cheguei atrasado no dia, e aí me passaram, não, vão ser seus pais homenageados, assim. Então eles ficaram extasiados, né? Numa turma que não era nada fácil, né? Exatamente. A gente tem essas imagens guardadas, aquele dia que a gente fez o vídeo, né, dessa homenagem. Rafael, na tua época, a gente falou da rede social e também não tinha uma figura que não dá para desconsiderá-la hoje, nem digo só na área de comunicação. Eu queria saber na sua área se tem essa atuação. Essa figura do influenciador mudou a comunicação. Você tem atuação com eles na sua área ou não? Ou é algo distante? Não, nesse ponto é algo distante. Porque o tribunal é uma instituição ainda muito fechada, né? É muito tradicional. E ela também tem suas razões para isso, né? A gente trabalha com dados sigilosos, com questões sigilosas, mesmo eu na administração. Então acaba não interferindo muito, né? Ainda mais onde eu estou, a administração. Quando você trabalha em cartório, você pode ter algum contato com isso e aparece algum processo ali para você tramitar. Mas na administração realmente é bem distante essa questão. Porque, inclusive para a imprensa ou até para alguém fazer imagem lá dentro, fazer uma entrevista, precisa pedir autorização formal, né, da presidência. Então, mas bem assim raro acontecer. Pelo menos até hoje nunca aconteceu. Já teve, a gente já precisou fazer algumas matérias, mas com televisão normal, com mídia comum, né? Não tem uma assessoria de comunicação? Tem, o tribunal tem. E geralmente é ela que faz a intermediação, né? A gente estava falando aqui anteriormente que na tua turma, se eu não me engano, tem 3 ou 4 advogados. Você não pensou em seguir para essa área? Não. E eu fui bem estimulado, assim, quando eu entrei no tribunal, né? Eu saí o meu primeiro trabalho foi no Conselho Tutelar, que era da prefeitura. Aí depois eu mudei, fui para a área de finanças, depois eu fui para o tribunal. E quando eu comecei a trabalhar lá, assim, eu gostei do trabalho, apesar de ser meio rotineiro, e o pessoal gostou do meu trabalho, falou assim, não, faz direito, você pode seguir carreira tal, pode seguir isso, seguir aquilo. Mas eu não me empolguei. Eu acho o direito brasileiro confuso, brecha demais, você usa o direito para defender coisas que eu não concordo. Aí eu não quis, assim, não me senti assim, estimulado, embora eu já sabia que o Renato, por exemplo, era advogado formado. E a Valéria, que é uma pessoa que eu tenho contato assim, bastante, saiu e começou também, né, o direito. Assim, então... o Guilherme acho que também, acho que foi logo na sequência. Ele pegou, acho que 1 ano depois ele já estava fazendo direito. Né? Então, até meus pais falaram, porque você não faz, mas eu realmente não quis. Assim, é uma carreira, uma formação que eu não quis para mim. Assim. Até pensei em fazer outra coisa, talvez até na área de informática, como eu tinha dúvida antes, mas não na área do direito.
Qual a avaliação que você faz hoje da comunicação? Eu sei que eu já tinha feito essa pergunta antes, mas comparando com o teu período de formação, né? Essas mudanças todas, você acredita que o jornalista ele ainda é um mediador da notícia, tem importância ainda no cotidiano? Porque as notícias hoje se espalham pelas redes sociais das formas mais diversas possíveis. Né? Tem total importância, né? É por isso que eu falo da formação, porque ele vai saber como passar. É aquele negócio, não existe objetividade 100%, não existe imparcialidade 100%, mas nesse oceano de fake news que a gente tem, que está vindo de rede social, o jornalista ganha uma importância ainda maior. Então, ele precisa continuar fazendo essa intermediação, ele precisa continuar atuando e mais do que nunca ele precisa ser responsável por aquilo que ele está fazendo, porque ele tem que fazer diferente do que está sendo feito na rede social, né? Ele não pode fazer a mesma coisa, não pode replicar o que está sendo repassado, ele tem um papel maior, distorcido, né? E tudo. Ele tem um papel muito maior hoje, acho que, do que na época que eu saí da faculdade, porque não existia esse monte de pessoas, essa abertura que hoje existe para as pessoas produzirem conteúdo, né? Você falou que morava quando você foi fazer a faculdade? Eu morava perto do Shopping Interlagos. Bem distante do centro. Sim. Vamos imaginar aquele menino chegando aqui que deve ter sido um pouco assustador. Imagino eu, no primeiro momento, olhar toda essa loucura aqui e falar, vou fazer esta faculdade. O que você diria para aquele cara que estava tentando fazer jornalismo naquele momento? Olha, eu ia falar assim para ele, não desiste porque você vai gostar. E assim, eu gostei muito do ambiente, eu gostei muito das pessoas e passou muito rápido. Eu falo isso, eu trabalho com o pessoal mais ou menos dessa idade, com estagiários e tudo. Eu falo para eles, aproveitem essa fase que vocês estão. E quando eles entram na faculdade, aproveita, vai ser a melhor fase da sua vida e você vai sentir saudade o resto da sua vida. Você vai perceber depois. Você vai perceber depois. Algum arrependimento por ter feito jornalismo? Nenhum. Você não trabalhou na área. Não tenho nenhum arrependimento. Por conta disso, conheci pessoas diferentes, aprendi coisas que eu não vou aprender em outro lugar. Eu aplico tudo? Não. Eu aplico parte do que eu tive aqui na faculdade, no meu trabalho, até no meu dia a dia. Nenhum arrependimento. Nenhum mesmo. Nem por ter sido primeira turma no Mackenzie, nem por ter sido jornalismo. Bom, eu convivi com vocês assim diretamente, né, ali no primeiro momento, como coordenador do curso e tal. E eu tenho uma grande gratidão por essa primeira turma, porque eu acho que foi, já usei esse termo, né, pioneira nesse processo. Quer dizer, foi a primeira turma que deu o chute para o curso ser o que o curso, apesar de todas as modificações, né, que nós tivemos, são 25 anos, afinal de contas, eu acho que vocês foram os primeiros nos ajudaram também a construir este curso. Obrigado por você ter vindo aqui, bater esse papo comigo, ter reservado um espaço na sua agenda para a gente conversar. Eu que agradeço. Obrigado.